Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Neste canal, eu procuro apresentar para vocês mini aulas abordando temas importantes da geografia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre biomas. Vocês sabem o que é um bioma? Primeiro, estou mostrando aqui na tela um mapa político do nosso país, um mapa que mostra a divisão territorial pelos estados e mostra também algumas cidades importantes além das capitais. É importante fixar o olhar neste mapa, porque no mapa seguinte que eu vou mostrar, nós vamos fazer um comparativo entre a localização de cada bioma brasileiro e os estados e regiões. Vamos lá. Aqui eu tenho um mapa temático chamado mapa de biomas, em que nós temos as cores, que são chamadas na cartografia de convenções cartográficas, e a legenda, que indica o significado das áreas marcadas com cores diferentes. Mas o que é um bioma? Um bioma é uma porção do espaço geográfico que tem características próprias, semelhantes ou mesmo idênticas relativas ao clima, à vegetação, solo, altitude e outros fatores naturais. Cada bioma tem uma identidade, ou melhor, tem vários aspectos que fazem com que ele se diferencie dos demais biomas. No caso, como vocês podem observar, aqui no nosso país nós temos 6 biomas, representados aqui no mapa com 6 cores diferentes. Com a cor verde mais escura, nós temos o maior bioma brasileiro, que é o bioma Amazônia. Com a cor verde mais clara, nós temos o segundo maior bioma brasileiro, que é o Cerrado. Observem, eu estou identificando a cor, estou lendo na legenda o significado, ou seja, qual é o bioma, qual é a parte do território brasileiro coberto pelo bioma. Com essa cor verde intermediária, nós temos o bioma Caatinga. Com a cor vermelha, o bioma Pantanal. Com essa cor aqui, coral, nós temos o bioma Mata Atlântico. E, por fim, com essa cor alaranjada, nós temos o bioma Pampa. Então, nós temos 6 biomas que abrangem o território nacional. Fazendo uma comparação com outro mapa, observem, nós temos aí um comparativo mostrando que cada bioma, de certa forma, está abrangindo uma ou mais regiões do nosso país. No caso, o bioma Amazônia, ele está abrangindo a região norte e parte da região centro-oeste e também da nordeste. O Cerrado, que também é um bioma grande, cobre boa parte da região centro-oeste, avança também para o nordeste, vai um pouquinho para o norte e também para o sudeste. O bioma Caatinga, ele é mais endêmico, ele é mais típico da região do sertão do Nordeste. O bioma, aqui de laranja, Mata Atlântica, que é também um bioma grande que cobre boa parte do território, ele abrange as regiões Nordeste, Sudeste, Sul e parte da região Centro-Oeste. E o bioma Pampa, assim como o bioma Caatinga, ele também é um bioma típico aqui da região Sul, na fronteira do sul do Brasil com a Argentina e com o Uruguai. Bom, é importante a gente identificar quais são as características principais que diferenciam um bioma do outro. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não existe, na prática, na realidade, um corte radical entre um bioma e outro, como se a gente estivesse andando e de repente desse um passo à frente e fosse para um outro bioma. Na verdade, embora o mapa dê a impressão que o bioma termina radicalmente e começa um outro, que existe uma área de transição chamada ecótono. Tudo isso, esses conceitos eu vou escrever para vocês na descrição do vídeo. Então, não entendam um mapa aqui ao pé da letra. Existem áreas de transição entre os biomas chamados ecótonos. Eles não terminam radicalmente e começam um outro. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas características principais de cada bioma brasileiro. Vamos observar. Vamos começar pelo bioma Amazônia. O bioma Amazônia, ele se caracteriza por estar localizado na faixa climática do planeta equatorial. É uma região do planeta que recebe muita energia solar ao longo do ano. Por essa razão, as principais características climáticas são o forte calor ao longo do ano e também a grande quantidade de chuvas.
Sol e chuva são importantes para o desenvolvimento da vegetação. Por essa razão, a vegetação na região amazônica ela é de grande porte. É importante salientar também o seguinte: os próprios restos orgânicos da floresta, folhas que caem, galhos, micro-organismos e animais, formam uma camada superficial de solo chamada serrapilheira, que ajuda a fornecer os nutrientes importantes para o solo. Essa tríade, sol, água e matéria orgânica, faz com que a região amazônica seja de grande diversidade vegetal e também animal. Importante dizer que, dentro do bioma amazônico, além dos núcleos urbanos importantes, como Manaus e Belém, existem também muitas comunidades indígenas, importantes povos remanescentes da época do Brasil colonial, que têm terras demarcadas, áreas onde podem viver mais ou menos integrados ao restante da sociedade do país. O bioma amazônico, portanto, ele é o maior bioma brasileiro, cobrindo as regiões que eu já identifiquei. O segundo bioma é o bioma cerrado, o segundo maior bioma do país. O bioma cerrado ele se caracteriza por estar numa faixa do planeta tropical, o clima tropical típico predomina, em que nós temos uma característica interessante. Em metade do ano nós temos um volume de chuvas razoavelmente bom e na outra metade nós temos um período grande de seca. Por isso que a vegetação do cerrado ela não se desenvolve tanto quanto a do bioma amazônico. Outra curiosidade também é que a região abrangida pelo bioma cerrado é famosa pelas chapadas, esse tipo de planalto aqui de topo aplainado e alongado. Vocês já devem ter ouvido falar na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Então, é uma região também marcada pela presença dessas chapadas. É um bioma também bastante devastado, além do bioma amazônico, por atividades de agropecuária, atividades madeireiras e demais. Eu vou fazer um vídeo em breve falando sobre os principais problemas socioambientais de cada um dos biomas brasileiros. Depois nós temos aqui o bioma típico, endêmico do sertão nordestino, que é a Caatinga. A Caatinga é um bioma marcado pela estiagem, que é um longo período sem chuvas. Nós temos basicamente aí chuvas ao longo de 3 meses, indo de maio, junho a julho. Às vezes começa um pouquinho antes, começa em abril, mas é um bioma marcado pela falta de chuvas na maior parte do ano. Estiagem, portanto, se refere à falta de chuvas. Mas a vegetação se desenvolve como pode. Observe, por exemplo, aqui os cactos, vegetação seca do tipo cactos, mandacarus, que tem características interessantes. São vegetações que têm raízes profundas para pegar água do subsolo, porque apesar de seco, a região do sertão nordestino tem muita água no subsolo. Tem também caules grossos para armazenar essa água e folhas pequenininhas ou espinhos, no caso dos cactos. Por que tem espinhos? Para evitar perda de água por evapotranspiração. São pelas folhas que a vegetação transpiram e perdem água. Então, por uma questão de adaptação, a vegetação do sertão do Nordeste ela tem folhas ou pequenininhas ou nem isso, tem agulhas, chamadas de plantas aciculifoliadas. São chamadas biologicamente de plantas xerófitas, adaptadas a um ambiente com pouca umidade. O bioma Caatinga fica numa região do Nordeste menos habitada, uma região castigada pela seca e principalmente por questões políticas, econômicas e sociais, que eu também vou explicar no próximo vídeo. Passemos agora ao bioma Mata Atlântica, que cobre quase todo o litoral brasileiro, pegando as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, conforme mostrei para vocês no início do vídeo. A Mata Atlântica recebe esse nome por ser uma vegetação que fica beirando o Oceano Atlântico. Então, foi dado o nome de Mata Atlântica por essa razão. Mas o nome mais correto, técnico, é Floresta Atlântica, porque mata, tecnicamente falando, dá a ideia de uma vegetação homogênea, com pouca variedade, o que não é o caso da Mata Atlântica. Na verdade, a gente está falando aqui da maior biodiversidade do país, maior mesmo até em relação ao bioma Amazônia. Então, nós temos uma grande diversidade de espécies
vegetais na região da Mata Atlântica, por isso, o mais correto mesmo tecnicamente seria dizer floresta atlântica. Está predominantemente na região tropical do país, recebendo uma grande quantidade de sol e chuva ao longo do ano também, e é marcada principalmente pelo relevo planáltico, mares de morro, planaltos também do tipo Chapada, entre outros. O bioma Mata Atlântica é aquele, entre todos os biomas brasileiros, que foi mais devastado ao longo da história, exatamente por estar no litoral, ponto onde começou a ocupação e exploração territorial brasileira pelos portugueses. E isso se manteve ao longo dos séculos e se intensificou ao longo dos séculos XIX e XX com a urbanização e a industrialização. Então, hoje, nós temos aí entre 5% e 10% apenas de área original de Mata Atlântica. A devastação foi muito grande. O bioma Pampa, assim como o bioma Caatinga, ele é endêmico, ele é típico da região sul do país. Se caracteriza pela predominância de uma vegetação bem rasteirinha, um clima subtropical, ou seja, clima de um território que está abaixo do Trópico de Capricórnio, então é um clima menos frio e menos chuvoso do que no restante do Brasil, o que não favorece o desenvolvimento de uma grande vegetação. E é um bioma em que se pratica bastante a pecuária, até porque o tipo do relevo plano, de planície, acaba favorecendo esse tipo de prática econômica. Os pampas se estendem também para os territórios do Uruguai e da Argentina. E por último, vou falar sobre o bioma Pantanal, bioma localizado no extremo oeste do Brasil e que também avança para os territórios da Bolívia e do Paraguai, onde é chamado de Planície del Chaco. É uma grande planície de inundação, recebe águas de rios das áreas de maiores altitudes ao redor e fica numa parte do ano alagado. Esse alagamento é responsável pela fertilização natural dos seus solos. Por isso é um ambiente riquíssimo, tanto do ponto de vista vegetal quanto do ponto de vista animal também. Flora e fauna, grande diversidade na região do Pantanal. É também considerado um bioma mosaico, um bioma que apresenta espécies de todos os outros biomas brasileiros. Portanto, o Pantanal, que é um bioma bastante castigado pelo desmatamento, pelas queimadas provocadas principalmente nos últimos anos, tem uma conexão importante com outros dois países sul-americanos. O Pantanal é um bioma que precisa ser protegido, que precisa de políticas públicas efetivas para conter toda a devastação que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, para finalizar este vídeo, eu gostaria de voltar aqui no mapa inicial, que mostra a localização exata dos biomas brasileiros, indicados aqui pelas cores que nós podemos ver na legenda. Como eu falei, nos próximos vídeos eu vou falar sobre as devastações, as ações antrópicas, ações provocadas pela atividade humana, que tem promovido ao longo da história e também na atualidade a degradação desses biomas. E vou mostrar por que isso é muito ruim e precisa ser revertido o quanto antes. Espero que tenham gostado desta aula. Na verdade, um resuminho pequeno sobre biomas brasileiros e algumas das suas características. E até a próxima. Um grande abraço.